Jesus estava treinando os seus discípulos. Jesús estaba entrenando a sus discípulos. Ele estava preparando os seus discípulos para levar o seu ministério adiante. Él estaba preparando a sus discípulos para llevar su ministerio adelante. Então, tudo que acontecia ao seu redor, Entonces todo lo que sucedía a su alrededor, ele transformava numa lição. él lo volvía una enseñanza. E a maneira didática dele ensinar La manera didáctica de él enseñar era tão simples que ele falava a linguagem que eles poderiam entender. era tan simple que él hablaba un lenguaje que todos podían entender. Ele usava as coisas cotidianas da cultura deles. Él usaba las cosas cotidianas de la cultura de ellos. Jesus era diferente de nós. Él era diferente a nosotros. Nós às vezes falamos muitas coisas, Nosotros a veces hablamos muchas cosas, mas temos dificuldade de ser simples. mas tenemos la dificultad de ser sencillos, simples. Nós herdamos a influência dos ocidentais, Nosotros heredamos la influencia de los occidentales, que é diferente da influência dos orientais. que es diferente a la manera de pensar de los orientales. Jesus era um judeu. Jesús era un judío. O judeu raramente fala alguma coisa que não tem um aspecto prático. El judío raramente hablaba alguna cosa que no tuviera que ver con asuntos prácticos. O conceito de fé deles era a obediência. El concepto, por ejemplo, de fe de ellos era obediencia. Já os gregos que gostam de filosofia e conhecimento, Ya los griegos que les gustaba la filosofía y el conocimiento, ainda que eles possam explicar muito sobre a fé, aunque ellos pudieran explicar mucho acerca de la fe, isso tem mais com um aspecto racional, lógico, tenía que ver más con un aspecto racional y lógico do que com o coração. de que con el corazón. É possível explicar muito sobre a fé, Es posible explicar mucho sobre la fe, mas não ter nenhuma relação verdadeira com aquilo. mas no tener una relación verdadera con aquello. Com a influência dos gregos, Fue la influencia de los griegos, transformou de alguma forma o cristianismo só numa cultura. transformó el cristianismo casi solo en una cultura. Muito conhecimento e muitas explicações. Mucho conocimiento, muchas explicaciones, Muita tendência a se envolver com coisas que não têm nenhuma relação prática. mucha tendencia a envolverse en cosas que no tienen nada que ver con la relación de la vida práctica. Mas o treinamento de Jesus não foi assim. Mas la manera como el Señor entrenó a sus discípulos no fue así. Se você observar como Jesus trabalhava, Si usted mira cómo el Señor trabajaba, ele, embora sendo o Logos, o conhecimento de Deus, aunque Él era el logos o la palabra de Dios, ele se colocou na nossa cultura. Él se colocó en nuestra cultura. Ele entrou em nosso tempo. Él entró en nuestros tiempos. Agora ele usa todas as coisas do nosso tempo, Ahora Él usa todas las cosas de nuestro tiempo, da vida cotidiana, de la vida cotidiana, para simplificar o máximo possível para hacer lo más sencilla posible a sua mensagem, su mensaje, para que as pessoas pudessem entender. para que las personas puedan entender. Isso é tão maravilhoso, Y eso es muy maravilloso, porque se nós fôssemos como Jesus, porque si nosotros fuéramos como Jesús, nunca íamos nos ocupar com coisas que não têm a ver com a prática. nunca nos iríamos a ocupar con cosas que no tienen que ver con la vida práctica. Não ficaríamos deslumbrados ou impressionados com um conhecimento muito alto, No quedaríamos alumbrados o impresionados con un conocimiento muy profundo que não transformasse as nossas vidas. que no transforma nuestras vidas. Você se lembra que quando Jesus morreu, Ustedes recuerdan que cuando Jesús murió, cravaram na cruz dele que ele era o rei dos judeus em 3 línguas. clavaron en la cruz de él un título que decía que era el rey de los judíos en 3 idiomas, Em hebraico, latim e grego. en hebreo, en latín y en griego. E isso mostra a influência das 3 civilizações naquela época. Y eso muestra la influencia de las 3 grandes civilizaciones de aquella época. Essas 3 civilizações moldaram o mundo todo naquela época. Esas 3 civilizaciones le dieron forma al mundo en aquella época. E Jesus mostra que ali isso tudo foi crucificado. Y Jesús muestra que allí todo eso también fue crucificado. Agora ele veio trazer uma nova ordem, Ahora él viene a traer un nuevo orden, o reino de Deus. el reino de Dios. Os judeus enfatizavam religião.
El judío enfatizaba sobre la religión, os gregos conhecimento los griegos sobre el conocimiento e os romanos organização. y los romanos organización. Quando você olha a história da igreja nesses últimos 2000 anos, Cuando usted mira la historia de la iglesia en estos últimos 2000 años, de alguma forma, quando o cristianismo passou em Roma, como foi enfatizada a questão da organização? cuando usted mira cuando el cristianismo llegó a Roma, se fue enfatizando mucho sobre la organización. Mas quando ele chega na Europa e ele toma aquela influência da filosofia grega, Pero cuando él llega a Europa y toma toda la influencia de la filosofía griega, de alguma forma, nós temos essas três grandes influências sobre nós: entonces de alguna forma nosotros tenemos esas tres grandes influencias sobre nosotros: organização, religião e conhecimento. organización, religión y conocimiento. Embora Deus, sim, Ele quer algum tipo de organização, Aunque Dios quiere, sí, algún tipo de organización, mas é uma organização da vida do seu Filho em nós. más es la organización de la vida de Jesucristo en nosotros. Embora Ele quer que nós tenhamos alguma prática religiosa, Sin embargo, aunque Dios quiere que tengamos algunas prácticas religiosas, mas essa prática é o fluir de Jesus nos levando a cuidar de pessoas. más esa práctica es el fluir de Jesús llevándonos a cuidar de personas. Não é uma prática exterior, um sistema religioso. No es una práctica exterior o un sistema religioso. E sim, Ele quer que tenhamos algum tipo de conhecimento, Y sí, Él quiere que tengamos algún tipo de conocimiento, mas é o conhecimento da palavra viva de Deus. más es el conocimiento de la palabra viva de Dios. Ou seja, nós seremos despidos da influência da religião e da estrutura humana. Precisamos ser despidos. Entonces, necesitamos ser que se nos quiten los vestigios de la religión y de la filosofía humana, E nos constitui com a influência do reino de Deus. ser constituidos con la influencia del reino de Dios. Quando você está olhando esse texto, Cuando usted está mirando este pasaje, você vai encontrar os fariseus perseguindo Jesus. se va a encontrar los fariseos que están persiguiendo a Jesús. Eles estão sempre perseguindo Jesus. Ellos siempre están persiguiendo a Jesús. E isso mostra aquele odre velho do judaísmo. Y eso muestra que el odre viejo del judaísmo. Eles estavam com medo e apavorados com a nova ordem que Jesus estava trazendo. Ellos estaban con miedo del nuevo movimiento que Jesús estaba trayendo. Então eles confrontam Jesus. Entonces ellos confrontan a Jesús. Por que que os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem? Ellos le dijeron, ¿por qué los discípulos de Juan ayunan muchas veces y hacen oraciones, y asimismo los de los fariseos, pero los tuyos comen y beben? No período de Moisés havia um jejum, En el periodo de Moisés habían ayunos, mas especialmente quando havia uma tragédia, um caos. pero especialmente cuando había una tragedia o había algo de caos. Mas os fariseus e escribas transformaram o jejum só numa liturgia exterior. Mas los fariseos transformaron el ayuno en una liturgia externa. Era um ativismo que obrigava o homem a fazer coisa para merecer o favor de Deus. Era un activismo religioso que obligaba al hombre a hacer cosas para agradar a Dios. Não tinha realidade espiritual aquilo. No había realidad Se espiritual, tornou só um costume. se volvió solo una costumbre. Então Jesus respondeu: Entonces Jesús les respondió, será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? ¿puede acaso hacer que los que están de bodas ayunen entre tanto que el esposo está con ellos? Jesus está dizendo que o Messias que foi prometido por séculos Jesús está diciendo que el Mesías que fue prometido por siglos estava presente com eles. estaba presente con ellos. Eles agora deveriam se alegrar, não jejuar. Ellos ahora deberían alegrarse, no ayunar. Mas eles estavam cegos, eles não perceberam que Jesus era o Messias. Mas ellos estaban ciegos, ellos no se daban cuenta que Jesús era el Mesías. Verso 35, no entanto virão dias em que o noivo lhe será tirado, e então naqueles dias eles vão jejuar. Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Ou seja, aquilo que fizermos para Deus O sea, aquello que hacemos para Dios tem que representar a necessidade de um tempo. tiene que representar la necesidad de un tiempo. Não pode ser simplesmente um costume. No puede ser una costumbre. Os fariseus transformaram a obra de Deus no Velho Testamento Los fariseos transformaron la obra de Dios en el Antiguo Testamento simplesmente no judaísmo.
simplemente del judaísmo. Ou seja, era uma religião institucionalizada. O sea, era una religión institucionalizada. No começo, a obra de Deus era um mover. En el comienzo la obra de Dios era un mover, Depois se tornou um monumento. después se volvió un monumento. No começo, Deus se movia e levava o seu povo a se mover com ele. En el comienzo Dios se movía y llevaba a su pueblo a moverse con él. Mas agora, eles pegaram aquilo que era um movimento e tornaram em algo só, em algo fixo. Mas ahora ellos tomaron algo que era un movimiento y se volvió algo rígido, E, sólido. inclusive, nem Deus mais poderia intervir naquilo. Inclusive ya Dios no intervenía en aquello. Isso se tornou um odre velho. Y eso se volvió un odre viejo. Era só um sistema judaico. Era solo un sistema religioso judaico. Inclusive, as festas deixaram de ser as festas do Senhor, se tornaram as festas dos judeus. Inclusive las fiestas dejaron de ser las fiestas del Señor y se volvieron las fiestas de los judíos. Agora Jesus vai falar uma parábola Ahora Jesús va a hablar una parábola para poder ilustrar uma realidade espiritual. para poder ilustrar una realidad espiritual. Ele sempre usava parábolas. Él siempre usaba parábolas Isso era um costume da tradição hebraica. y era una costumbre también de los judíos. Isso é uma forma muito clara de entender uma realidade espiritual. Era una forma muy clara de entender realidades espirituales. Então ele começa a falar, também lhes contou uma parábola, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo. Pues si lo hace, no solamente romperá el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo. Não se poderia pegar um linho fino, por exemplo, No se podía tomar una tela fina e tirar um pedaço e colocar num trapo, num vestido velho. y quitarle un pedazo y ponerlo en un vestido viejo. Vai estragar as duas roupas. Va a dañar las dos ropas. Jesus está dizendo que aquilo que é celestial Jesús está diciendo que aquello que es celestial não seria usado para remendar o judaísmo. no sería usado para poner como un remiendo en el judaísmo. Ele não veio trazer uma religião moral Él no vino a traer una religión moral ou trazer uma mudança exterior. o a traer un cambio externo. As pessoas precisavam se arrepender dos seus pecados, Las personas necesitaban arrepentirse de sus pecados, nascer de novo. nacer de nuevo. Agora elas nasceriam do alto. Ahora nacerían de lo alto. Elas abandonariam o ativismo religioso Ellas iban a abandonar el activismo religioso e seguiriam as orientações dos céus. y seguirían el gobierno o la dirección del cielo. Seria o reino de Deus entre eles. Sería el reino de Dios entre ellos. Mas eles não queriam isso. Mas ellos no querían eso. Eles queriam que Jesus se amoldasse ao judaísmo. Ellos querían que Jesús se amoldara al judaísmo. É como às vezes acontece com o cristianismo quando é apenas uma religião. A veces eso ha sucedido con el cristianismo cuando también se vuelve una religión. As pessoas falam, fulano é tão gente boa que só falta ele entrar para a igreja. Las personas dicen, no, fulano es tan bueno que solo le falta entrar a la iglesia. Às vezes fazem como os escribas e fariseus também faziam. A veces hacen como los escribas y fariseos hacían. Jesus condenou porque eles viajavam o mundo inteiro e transformavam as pessoas em seus súditos, em seus prosélitos. Jesús los condenó porque ellos viajaban el mundo entero aún, haciendo que las personas se volvieran sus nuevos convertidos. E eles se transformavam em filhos do diabo duas vezes. Y ellos llegaban a ser 2 veces hijos del infierno. Porque eles já eram. Uno porque ya eran. E agora porque eles, não sendo filho de Deus, achavam que era filho de Deus. Y ahora porque ellos no siendo hijos de Dios pensaban que eran hijos de Dios. Era mais difícil agora eles se converterem. Ahora era más difícil que se convirtieran. O cristianismo está cheio de gente que se acostumou a reunir. El cristianismo está lleno de gente que solo se acostumbró a reunirse. Ou às vezes são parentes de cristãos. O a veces son familiares de cristianos. Mudaram alguma coisa do lado de fora. Externamente mudaron algunas Mas cosas. dentro de si continuam como sepulcros caiados. Mas dentro de sí son como sepulcros muertos. Eles não nasceram de novo. No han nacido de nuevo. É só um remendo exterior. Solo es algo exterior, un remiendo. Não é isso que o Senhor quer de nós. No es eso lo que el Señor quiere de nosotros. Então agora ele vai falar um outro aspecto da parábola. Entonces él ahora va a hablar otro aspecto de la parábola. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se o fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão.
Y nadie echa vino nuevo en odres viejos. De otra manera, el vino nuevo romperá los odres y se derramará, y los odres se perderán. Pelo contrário, vinho novo se deve ser posto em odres novos. Mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo, porque diz: o velho é excelente. Y ninguno que beba el añejo quiere luego el nuevo, porque dice el añejo es mejor. Jesus está falando uma linguagem que eles conheciam profundamente. Jesús está hablando de algo que ellos conocen profundamente. Os odres naquela época era muito comum. Los odres en aquella época eran instrumentos muy comunes. Os nômades, o povo peregrino, Los nómadas o los pueblos peregrinos, eles pegavam um cabrito ou uma cabra ellos tomaban una cabra, e eles degolavam aquele animal, ellos degollaban aquel animal, tiravam tudo de dentro dele. ellos le sacaban todo lo de adentro. Depois eles lavavam profundamente aquela pele que ficava. Después ellos lavaban bien profundamente aquella piel que quedaba, Tiravam os resíduos de carne. quitaban los residuos de carne, Colocava aquela pele no calor do fogo. colocaban aquella carne al calor del sol E também debaixo da fumaça do fogo. y también debajo del humo de las fogatas. Eles costuravam as pontas das patas do animal. Ellos cosían las puntas de las patas de los E animales aquilo se tornava uma vasilha para conter vinho e água. y aquello se volvía como una especie de vasija para contener vino y agua. Era uma forma de manter tanto o vinho quanto a água muito fresca. Era una manera de mantener el agua y el vino bien frescos. Mesmo quando no deserto chegava a 40 graus ou até 60 graus, Aun cuando en el desierto podía llegar a 40 o 60 grados, a água ou o vinho dentro desse odre poderia ficar fresca. el agua o el vino entre los odres quedaba fresca. Mas eles sabiam que o vinho, quando era novo, ele expelia gases. Mas ellos sabían que cuando el vino era nuevo, él se fermentaba, botaba gases. E aí o odre tinha que ser flexível, porque ele requeria mais espaço. Y el odre tenía que ser flexible porque él requería expandirse. Somente um odre novo era flexível. Y solamente los odres nuevos eran flexibles. Quando eles ficavam no calor do fogo, eles ficavam flácidos. Cuando ellos quedaban en el calor del fuego, ellos quedaban elásticos. Agora, aquele odre que era velho, ele ficava ressecado. Pero aquel odre que era viejo quedaba reseco. Se você colocar um vinho novo no odre velho, Si usted colocaba el vino nuevo en odre viejo, quando começar o processo de fermentação, cuando comienza el proceso de fermentación, ele não tem como ser flexível, ele vai romper. como él no es flexible, entonces se va a romper. Então Jesus está dizendo que o que ele está trazendo Entonces Jesús lo que está diciéndonos es era que uma nova ordem do reino de Deus. que él estaba trayendo un nuevo movimiento del reino de Dios, Era a obra do Espírito Santo. una obra del Espíritu Santo. O evangelho seria algo revolucionário. El evangelio iba a ser algo transformador, revolucionario. E aquele odre velho da religião não ia poder conter essa obra do evangelho. Y aquel odre viejo de la religión no iba a poder contener el vino nuevo del E evangelio. isso realmente aconteceu. Y eso fue lo que realmente Quanto sucedió. mais Jesus pregava o evangelho do reino de Deus, Cuanto más Jesús predicaba el evangelio del reino de Dios, mais as estruturas iam se rompendo. más las estructuras religiosas se iban rompiendo. Chegou a um ponto que eles queriam matar Jesus. Y llegó a un punto que ellos querían matar a Jesús. Eles não suportavam esse vinho novo. Ellos no soportaban el vino nuevo. Agora, isso foi uma lição muito grande para eles na época, Ahora esto fue una lección muy grande para ellos en porque aquella isso se época, tornou um princípio para a obra de Deus em todos os tempos. porque eso se volvió un principio para la obra de Dios en todos los tiempos. Quero lembrar vocês de que Jesus estava treinando os seus discípulos, Quiero recordarle a ustedes que Jesús estaba enseñando y entrenando a sus discípulos, porque a obra de Deus iria avançar por meio deles. porque la obra de Dios iba a avanzar por medio de ellos. Agora vamos ao Novo Testamento. Ahora vamos a ir al Nuevo Testamento. Vocês se lembram que Jesus orientou que eles deveriam permanecer em Jerusalém até do alto ser revestido de poder. Ustedes recuerdan que Jesús les dijo que ellos deberían permanecer en Jerusalén hasta que recibieran poder de lo alto. Isso aconteceu porque Jesus morreu e ressuscitou. Y eso sucedió porque Jesús murió y resucitó. Agora ele vai subir ao Pai e vai derramar o Espírito Santo. Ahora Él va a ascender al Padre y va a derramar su Espíritu Santo. O vinho novo seria derramado. El vino nuevo sería derramado. Agora tudo que Jesus semeou no seu ministério,
Ahora todo lo que Jesús sembró en su ministerio iria produzir muitos frutos com o derramamento do Espírito Santo. iría a producir muchos frutos con el derramamiento del Espíritu Santo. Então viria a obra de Deus no contexto do reino de Deus. Entonces vendría la obra de Dios en el contexto del reino de Dios. Vocês se lembram que Jesus falou para Nicodemos em João 3? ¿Ustedes recuerdan lo que Jesús habló para Nicodemo en Juan 3? O vento sopra como quer, você ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem e nem para onde vai. El viento sopla como quiere, usted oye su voz, pero no sabe ni de dónde viene ni a dónde va. Assim será todo aquele que for nascido do Espírito. Así es todo aquel que nace del Espíritu. Ou seja, nenhum sistema religioso vai controlar essa pessoa. O sea, nada ni ningún sistema religioso va a controlar esta persona. Ele está falando isso para um homem que era como um odre velho. Él está hablando esto para un hombre que era como un odre viejo. Sua mente tem que ser renovada Su mente tenía que ser renovada para que ele se transformasse no odre novo. para que él se transformara en un odre nuevo. Tanto que ele falou, mas como pode ser isso? Mas él le preguntó, pero ¿cómo puede ser esto? Será que eu vou ter que voltar, entrar na barriga da minha mãe para nascer de novo? ¿Será que yo tengo que volver a entrar en el estómago de mi madre para nacer de nuevo? Então você vê que os religiosos sempre se escandalizavam com Jesus. Entonces usted ve que los religiosos siempre se escandalizaban con el Señor. Jesus está treinando os seus discípulos. Jesús está entrenando a sus E discípulos. ele está mostrando que quando o vinho novo vier, Y él está mostrando que cuando el vino nuevo viene, ele também vai produzir um odre novo. él también va a producir un odre nuevo. Uma mudança de estrutura. Un cambio de estructura. Quando o Espírito Santo foi derramado. Cuando el Espíritu Santo fue derramado, Então Pedro se levanta e prega. entonces Pedro se levanta y predica. Agora cerca de 3.000 almas creem na pregação do Evangelho. Ahora cerca de 3.000 almas se creen en la predicación del Evangelio. Como eles vão viver agora? ¿Cómo van a vivir ellos ahora? Eles não devem voltar para a estrutura do judaísmo. Ellos no deben volver para la estructura del judaísmo. É necessário um novo odre, Es necesario un nuevo odre, um novo estilo de vida. un nuevo estilo de vida. Mas isso é o resultado da palavra apostólica. Mas eso es el resultado de la palabra de los apóstoles. Como o Espírito Santo entrou nesses homens e mulheres, Como el Espíritu Santo entró en estos hombres y mujeres, eles têm uma nova natureza, ellos tienen una nueva naturaleza. a natureza do Cordeiro. La naturaleza del Cordero. E é uma natureza que vive para a glória de Y Deus. es una naturaleza que vive para la gloria de Dios. Jesus não se salvou, Jesús no se salvó. ele morreu na cruz voluntariamente. Él murió en la cruz voluntariamente. Toda a sua vida foi em obediência ao Pai. Toda su vida fue en obediencia al Padre. Agora essas pessoas que nasceram do alto, Ahora esas personas que nacieron de lo alto, elas também teriam uma nova forma de viver, ellas tendrían también una nueva forma de um vivir, novo estilo de vida, un nuevo estilo de vida, uma natureza que levariam eles a viver uma vida vitoriosa. una naturaleza que los llevaría a ellos a vivir una vida victoriosa. Eles seriam testemunhas do alto. Ellos iban a ser testigos de lo alto. Agora, a maneira que eles vivem aqui na Terra Ahora la manera en que ellos viven aquí en la é tierra conforme o poder dessa nova vida neles. es conforme al poder de esa vida nueva en ellos. Então eles perguntam, o que devemos fazer, varões e irmãos? Entonces ellos preguntan, ¿qué debemos hacer, varones hermanos? E Pedro diz, salvai-vos dessa geração perversa. Y Pedro les dice, sálvense de esta generación perversa. Qual geração perversa? ¿Cuál generación O perversa? povo de Deus. El pueblo de Dios. Como assim o povo de Deus? ¿Cómo así el pueblo de Dios? Era o povo de Deus que haviam herdado os oráculos de Deus, Era el pueblo de Dios que había heredado las enseñanzas de Dios, as promessas de Deus, las promesas de as Dios, obras de Deus, las obras de Dios, tudo que Deus fez. todo lo que había Dios Mas hecho. havia aprisionado isso num odre velho. Mas eso estaba aprisionado en un odre viejo. Eles queriam, inclusive, escravizar o próprio Deus. Ellos querían inclusive esclavizar al propio Dios. Vocês estão entendendo? ¿Ustedes me están entendiendo? Foi o povo de Deus que perseguiu o Messias. Fue el pueblo de Dios quien persiguió al Mesías. Eles não aceitaram o reino de Deus dessa nova forma. Ellos no aceptaron el reino de Dios de esta manera. Então, quando se pega as coisas de Deus Entonces cuando se toman las cosas de e Dios o homem começa a controlar essas coisas, y el hombre comienza a controlarlas, de maneira que Deus não pode avançar a sua obra, de manera que Dios no puede avanzar su obra, nós também estaremos nos transformando a um odre velho. nosotros también nos volveremos un odre viejo. Vocês têm que se salvar dessa estrutura. Ustedes tienen que salvarse de esa estructura. Pode ser que no começo Deus fez algumas coisas, Puede ser que Dios en el comienzo hizo algunas cosas, mas aquilo não pode se tornar uma instituição. mas aquello no se puede volver una institución. Por exemplo, quando as serpentes estavam picando o povo de Deus no deserto,
Por ejemplo, cuando las serpientes picaron al pueblo de Dios en el desierto, Deus orientou Moisés a fazer uma serpente de bronze Dios mandó a Moisés a hacer una serpiente de bronce e colocar num pau, e todo aquele que olhasse para ela ia ser curado. colocarlo en el centro, en un asta, y que todo el mundo que lo mirara fuese sanado. Aquilo era só um símbolo do Messias que viria, o Salvador. Aquello era solo un símbolo del Mesías que vendría el Salvador. Era um movimento passageiro, transitório. Era algo pasajero, transitorio. Mas o que eles fizeram? Mas ¿qué hicieron ellos? Cristalizaram isso Lo cristalizaron e transformaram isso num ídolo. y volvieron esto unido. Mais adiante você vai ver que um rei teve que destruir isso, Más esse adelante ídolo. usted se da cuenta que un rey tuvo que destruir ese ídolo. Então esse é o problema do homem. Entonces es el problema del hombre. Ele quer controlar as coisas do Senhor. Él quiere controlar las cosas del Señor. Quase tudo que Deus fez em movimento, Casi todo lo que Dios hizo con vida, movimiento, os homens queriam transformar aquilo em algo que eles pudessem controlar. los hombres querían transformar esto en algo que ellos pudieran controlar. Agora, quando essas 3.000 almas creram no Evangelho, Ahora cuando estas 3.000 almas se convirtieron al Evangelio, então você vê que um vinho novo está sendo derramado. entonces usted ve que el vino nuevo está siendo derramado. Agora é necessário um odre novo. Ahora es necesario un odre nuevo. E Pedro fala: arrependei-vos cada um de vós. Pedro les dice: arrepentidos cada uno de vosotros, Cada um de vocês sejam batizados em nome do Senhor. cada uno de ustedes sean bautizados en el nombre del O Señor. batismo significa que você vai se despir de uma velha ordem. El bautismo representa que usted va a dejar atrás un viejo orden. Você vai sepultar esse velho homem. Usted va a sepultar ese viejo hombre. Mas não só sepultar o velho homem. No solo sepultar el viejo hombre, Tem que sepultar a maneira de você pensar como o velho homem. y tiene que sepultar la manera como usted piensa con el viejo hombre. Agora você vai ser imergido para dentro do Filho de Deus. Ahora usted va a ser sumergido para dentro del Hijo de Dios. Você está saindo de uma velha ordem, Usted está saliendo de un viejo orden onde o homem controla, donde el hombre e controla, está sendo batizado para dentro do novo homem. está siendo bautizado para dentro de un nuevo hombre. É Ele que vai conduzir você e a mim. Él es el que nos va a conducir a usted y a Então mí. cerca de 3.000 almas foram batizadas. Entonces cerca de 3.000 personas fueron bautizadas. Como eles caminharam agora? Ahora, como ellos caminaban, Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ellos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, na comunhão, en la no comunión, partir do pão en el partimiento e del pan nas orações. y en las oraciones. Esse é o início de um novo odre que está surgindo. Ese es el inicio de un nuevo orden que está sucediendo. Agora é interessante considerar Ahora es interesante considerar que a doutrina dos apóstolos não era uma doutrina simplesmente intelectual. la doctrina de los apóstoles no era algo simplemente intelectual. Eles compartilhavam a vida de Jesus. Ellos compartían la vida de Jesús. Quem era ele? ¿Quién era él? Esse homem glorioso. Este hombre glorioso. 100% Deus, 100% homem. 100% Dios, 100% Sua hombre. humildade, sua obediência. Su humildad, su obediencia. Como ele viveu. Cómo él vivió. Como ele agradou o Pai. Cómo él agradó al Padre. Eles não estão falando simplesmente sobre o Senhor. Ellos no están solamente hablando del Señor. Eles estão falando do Senhor mesmo. Ellos están hablando del Señor mismo. Imagina, pode ser que você fale como seja os Estados Unidos, Imagínese, usted puede hablar cómo es Estados Unidos sem nunca ter ido lá. sin nunca haber ido allá. O Google vai te mostrar tudo sobre os Estados Unidos. Y Google te va a mostrar todo sobre Estados Unidos. Outra coisa é você chegar lá. Y otra cosa es usted llegar allá. Uma coisa é estarmos aqui em 33 graus em Cartagena Una cosa es estar aquí en 33 grados e chegar lá e pegar 10 graus abaixo de zero. y estar allá y tomar 10 grados debajo de cero. Uma coisa é você estar aqui falando, as ruas dos Estados Unidos é assim, muito bonita. Una cosa es usted decir, no, las calles en Estados Unidos son así, así, muy bonitas. Enquanto você fala, o suor está derramando do seu rosto. Y cuando usted está hablando, sus lágrimas están rogando. Não, o suor pelo calor. Ah. Y el sudor está cayendo por su rostro. Mas se você estiver lá no inverno, Mas si usted está allá en invierno, você não vai falar com suor escorrendo no seu rosto. usted no va a hablar allá con sudor cayendo en su Você vai rostro. estar tremendo de frio. Usted va a estar temblando de frío. Você está percebendo a diferença? ¿Se está viendo la diferencia? Quando eles falavam a doutrina dos apóstolos, Cuando ellos hablaban la doctrina de los oh, apóstoles, meus amados irmãos, você olhava para o rosto deles. mis amados hermanos, usted veía el rostro de ellos. Estavam brilhando como o rosto de anjos. Ellos estaban alumbrando como rostro de ángeles. Seus olhos derramavam lágrimas, Sus ojos derramaban lágrimas. porque eles estavam falando da pessoa do Senhor. Porque
porque ellos estaban hablando de la persona del Señor. Eles comeram com ele. Ellos comieron con él. Eles viveram com ele. Ellos vivieron con Eles él. experimentaram as suas crises. Ellos experimentaron los sufrimientos. Não eram simplesmente um ensinamento. No eran simples enseñanzas. Era um compartilhar de vida. Era un compartir de vida. Agora eles falavam também da cruz de Cristo. Ahora ellos también hablaban de la cruz de E Cristo. também falavam das palavras de Cristo. Y también hablaban las palabras de Cristo. Então a doutrina dos apóstolos Entonces la doctrina de los era o apóstoles compartilhar da pessoa, da obra e dos ensinamentos de Jesus. era un compartir de la persona, la obra y la enseñanza de Jesús. Mas é impossível você escutar essas coisas Mas es imposible que usted escuche estas cosas e isso se transforme apenas em algo que toque a nossa mente. y se transforme en algo que solamente toca nuestra mente. Não, isso deve impactar profundamente o nosso coração, Eso debe impactar profundamente nuestro ao corazón ponto de transformar as nossas vidas. al punto de transformar nuestras vidas. Porque não somos chamados a seguir uma religião Porque no somos llamados a seguir una e religión nem tomar uma forma exterior do cristianismo. ni adoptar una forma externa de cristianismo. Nós somos chamados a seguir uma pessoa viva que é o Cordeiro de Deus. Nosotros somos llamados a seguir una persona viva que es el Hijo de Dios. Agora a vida de Jesus estará aumentando em nós Ahora la vida de Jesús va a estar aumentando en e nós nosotros seremos conformados à sua imagem. y nosotros seremos conformados a su imagen. Então será o Filho de Deus andando na terra, Entonces será el Hijo de Dios andando en la tierra, porém através de homens e mulheres que estão conhecendo a Jesus. pero será a través de hombres y mujeres que están conociendo a Jesús. Ai, como precisamos conhecer a Jesus. ¿Y cómo necesitamos conocer a Jesús? Eles amavam o Senhor de tal maneira Ellos amaban al Señor de tal manera que eles criam que Jesus podia voltar a qualquer momento. que ellos pensaban que el Señor podía volver en cualquier Então momento. eles passaram a vender suas propriedades e bens. Entonces hasta pasaron a vender sus propiedades y E eles bienes repartiam entre eles. y repartían entre ellos. Nunca isso aconteceu na sociedade. Nunca eso sucedió en ninguna sociedad. A vida deles impactou o mundo de tal maneira, La vida de ellos impactó el mundo de tal manera porque eles viam Cristo nesses irmãos. porque ellos veían a Cristo en estos hermanos. No começo, a sociedade conhecia apenas o judaísmo, En el comienzo la sociedad apenas conocía el judaísmo, que parecia um cemitério. que era como un cementerio. E quando você tira a tampa de um caixão, Cuando usted quitaba la tapa de un por cajón, mais que esteja bem pintado por fora e com flores, por más que el ataúd estuviera bien pintado por fuera mas y tem con cheiro de flores, morte insuportável. mas tenía un olor a muerte insoportable. Mas quando a sociedade olhava para os cristãos, Mas cuando la sociedad miraba a los e cristianos eles eram perseguidos, y ellos eran perseguidos, eram como flores que estavam sendo esmagadas, eran como flores que estaban siendo e você machucadas. percebia o perfume de Jesus saindo dessas vidas. Y se percibía el perfume de Jesús saliendo de estas Eles não vidas. eram como os escribas e fariseus, Ellos no eran como los escribas y era los um fariseos. novo odre, Eran un nuevo odre. havia vinho novo. Había vino nuevo. Esse vinho novo é a vida de Jesus pelo Evangelho. Ese vino nuevo era la vida de Jesús por el Evangelio. Era o poder do Espírito Santo nessas vidas. Era el poder del Espíritu Santo en estas vidas. Não tinha como não ser impressionado por essa nova vida. No había cómo no ser impresionado por esta vida. Mesmo quando eles foram perseguidos, Aun cuando ellos fueron perseguidos. quando eles foram lançados nas arenas, Cuando ellos fueron lanzados en los coliseos. quando os touros perfuravam o corpo desses cristãos. Cuando los toros atravesaban los cuerpos de estos Claro, eles cristianos. sentiam dor, Claro, ellos sentían dolor. mas eles olhavam as mãos perfuradas do seu amado Senhor. Mas ellos miraban las manos perforadas de su amado Señor. E a visão da mão perfurada do Senhor Y la visión de la mano perforada del Señor produzia um gozo muito maior do que a dor que eles sofriam pelos touros furando o seu corpo. producía un gozo mucho mayor que lo que producía el dolor de aquellos toros atravesando su cuerpo. Quando alguns foram queimados na fogueira, Cuando algunos eran quemados en la hoguera, claro que tinha dor, claro que tenían dolor, mas o gozo do fogo do Espírito Santo dentro deles mas el gozo del Espíritu Santo dentro de era ellos muito maior do que o fogo que queimava o seu corpo. era mucho mayor que el fuego que quemaba su cuerpo. Se conta a história de Policarpo, um discípulo de João, Se cuenta la historia de Policarpo, un discípulo de Juan, que quando ele estava sendo queimado na fogueira, y cuando estaba siendo quemado en la hoguera, oh amados irmãos e irmãs, ele estava adorando o Senhor.
Oh, amados hermanos, él estaba adorando al Ele Señor. estava contemplando os céus. Él estaba contemplando los E cielos. tiveram que furar ele com a espada ou com uma lança. Y tuvieron que herir a él con una espada y una lanza. Porque a maneira que ele estava adorando o Senhor estava produzindo quebrantamento nos soldados e nas pessoas. Que la manera como él adoraba al Señor estaba produciendo que los soldados y las personas se quebrantaran. Então os romanos tinham que matar esse homem. Entonces los romanos tuvieron que matar a este hombre. Isso é um novo odre por causa desse novo vinho. Y esto es un nuevo odre por causa de un nuevo vino. É algo que esse sistema do mundo nunca vai poder vencer. Es algo que el sistema del mundo nunca pudo vencer. De maneira que o sangue dos mártires De manera que la sangre de los se mártires tornou a semeadura do evangelho. se volvió la semilla del evangelio. Ao ponto que na virada do primeiro para o segundo século, Al punto que en el cambio del primer al segundo siglo, quando houve as grandes perseguições, cuando hubo las grandes a persecuciones, cada 2 cidadãos em Roma, cada 2 ciudadanos en um Roma, era um cristão. uno era un cristiano. Até que no futuro tiveram que parar de perseguir os cristãos. Hasta el punto que tuvieron que parar de perseguir a los Foi quando cristianos. surgiu Constantino, o imperador. Fue cuando surgió Constantino como E emperador. ele propôs um novo odre. Y él propuso un nuevo orden. Vamos parar de perseguir os cristãos, Vamos a parar de perseguir a los cristianos. vamos construir grandes templos. Vamos a construir grandes E eles templos. podem se congregar. Y ellos pueden reunirse. E eles podem, inclusive, nós podemos colocar alguma coisa da religião dos judeus ou dos latinos junto com o cristianismo. Y nosotros podemos colocar algo de la religión de los judíos, de los griegos, de los latinos, junto con la religión de los E isso cristianos. aconteceu. Y eso sucedió. E surgiu o cristianismo como um cristianismo pagão. Y surgió una especie de cristianismo pagano. Eles tomaram a forma da religião do mundo. Ellos tomaron la forma de la religión del mundo. Agora o vinho começou a estancar, a não ser mais derramado. Ahora el vino ya dejó de ser derramado. Vocês estão entendendo? Ustedes me están entendiendo. Começou a haver apenas uma organização Comenzó apenas a haber una com organización um pouco de doutrina apostólica com filosofia. con un poco de doctrina apostólica más filosofía E também a religião dos judeus. y también la religión de los judíos. Mas no começo não foi isso que o Senhor falou. Entonces en el comienzo no fue esto lo que el Señor habló. A fé era tão viva La fe era tan viva que cada vez que os apóstolos pregavam, que cada vez que los apóstoles o predicaban, vinho estava sendo derramado. el vino estaba siendo E derramado. o Senhor ia dando uma nova forma, um novo avanço nesse odre. Y el Señor iba dando un nuevo avance en ese orden. Precisamos ver que a obra de Deus ali no início da igreja Necesitamos ver que la obra de Dios en el inicio de la iglesia era sempre vinho sendo derramado. era siempre vino siendo derramado. Mas eles precisavam renovar também o seu estilo de vida cristã. Mas ellos necesitaban renovar siempre su estilo de vida cristiano. Ou seja, a vida da igreja O sea, la vida de la iglesia ia se moldando conforme as circunstâncias, se iba conformando según las circunstancias, de maneira que a glória de Deus pudesse se tornar maior. de manera que la gloria de Dios se pudiera volver mayor. Era como água. Era como agua. A água vai se filtrando por todos os lados, El agua se filtra por todos los lados, mas nunca perde a sua natureza, a sua essência. pero nunca pierde su naturaleza y esencia. Eles não estavam tomando a forma do mundo, Ellos no estaban tomando la forma del mundo, mas eles estavam se atravessando a cultura. mas ellos estaban traspasando la cultura, E aonde chegava o cristianismo, y donde llegaba el cristianismo, transformava vidas e a cultura da época era purificada por esse evangelho. transformaba vidas y la cultura de la época era transformada por el evangelio. Então precisamos ver que no livro de Atos, Entonces necesitamos ver que en el libro de a Hechos, cada capítulo que você lê, cada capítulo que usted lee, o vinho está avançando. el vino está avanzando. Mas a tendência dos religiosos, Mas la tendencia de los religiosos, mesmo os cristãos que eram judaizantes, aún los cristianos que eran judaizantes, era forçar que as coisas pudessem ser controladas, era forzar para que las cosas pudieran ser para controladas, que tivesse um odre que eles pudessem controlar. para que tuvieran un odre que se pudiera controlar. Vamos lembrar de algumas coisas rapidamente. Vamos a recordar algunas cosas rápidamente. No começo, no capítulo 2, En el comienzo, en el capítulo se 2, converteram cerca de 3.000 almas. se convirtieron cerca de 3.000 almas. Agora eles começam a viver essa vida de comunidade. Ahora ellos tienen esta vida de comunidad. Você avança até o capítulo 4 Usted avanza hasta el capítulo e 4 você vai ver que eles vendiam suas propriedades, y usted va a ver que ellos vendían sus propiedades, depositavam suas contribuições aos pés dos apóstolos. ponían sus ofrendas a los pies de los apóstoles. Isso foi uma atitude muito humilde de confiança. Y eso fue una actitud muy humilde de confianza.
Mas você vai ver que depois Pedro rejeitou isso, Mas usted va a darse cuenta que después Pedro rechazó eso. porque aquilo poderia se transformar num laço para eles. Porque aquello podía volverse en una trampa para ellos. Um dia eles subiram no templo, Un día ellos subieron al templo, entraram na porta chamada Formosa, entraron por la puerta llamada ali Formosa. estava um aleijado, Ahí estaba um coxo, un cojo. e eles olharam para aquele homem Y ellos miraron a aquel e hombre disseram: olhe para nós, y ellos le dijeron, mire para nosotros. nós não temos nem ouro nem prata. Nosotros no tenemos oro ni plata. Como assim? ¿Cómo así? Eles depositaram ouro e prata nos seus pés, La gente había depositado oro y plata a sus pies. depositaram muito dinheiro. Depositaron mucho dinero. Isso que Satanás queria fazer, que eles colocassem o dinheiro no bolso, Y eso era lo que Satanás quería que ellos hicieran, que ellos colocaran ese dinero que en eles sus fossem bolsos. como os escribas e fariseus. Que ellos fueran como los escribas y O odre fariseos. velho El odre viejo. queria que os apóstolos administrassem o dinheiro que era ofertado para o reino de Deus. Querían que los apóstoles administraran el dinero que había sido ofrendado para el reino Eles de rejeitaram Dios. isso. Ellos rechazaron eso. Ou seja, as contribuições podem prover para os obreiros, Las contribuciones pueden proveer para los obreros, mas eles não devem se enriquecer com as contribuições. mas ellos no se deben enriquecer con las É contribuciones. para que o evangelho seja divulgado e não que eles se tornem pessoas maiores do que o povo. Era para que el evangelio fuera predicado y no para que ellos se volvieran más ricos que el pueblo. Lá adiante você vai encontrar no capítulo 6 Allá adelante en el capítulo 6 te va a de encontrar, Atos, você vai encontrar que a viúva dos gregos te va a encontrar que la vida de los griegos estavam reclamando que elas estavam sendo desprezadas na assistência cotidiana, estaban reclamando que ellas estaban siendo descuidadas con la asistencia diaria, mas que as viúvas dos judeus ou dos hebreus sim estavam sendo cuidadas. más que la vida de los hebreos estaban siendo cuidadas. Então não é justo isso. Entonces no es justo eso. Mas os apóstolos não disseram que aquilo era o diabo que estava promovendo um problema. Mas los apóstoles no dijeron que era el diablo que estaba creando problemas. Nem demoraram muito tempo para orar para saber o que fazer. Ni se demoraron mucho tiempo para orar, para ver qué podían hacer. O que eles fizeram? ¿Qué ellos hicieron? Surgiu uma necessidade Surgió una necesidad e eles tiveram que promover uma solução. y ellos dieron una solución. Reunir a comunidade dos discípulos. Reunir a la iglesia, a la comunidad de E discípulos. falou: olha, não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Y decirles, no es justo que nosotros abandonemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Então ele chama esse trabalho de cuidar das viúvas de mesas. Entonces él llama al trabajo de cuidar de las viudas mesas. Ele está dizendo que já havia de alguma forma esse trabalho ali. Ellos están diciendo que ya había de alguna forma ese trabajo allí. Só que agora havia uma insinuação de que os apóstolos deveriam cuidar disso também. Solo que ahora se está haciendo una insinuación de que los apóstoles deberían cuidar de esto también. Não, nós não fomos chamados para isso. Y ellos dijeron, no, no fuimos llamados para eso. Escolha entre vocês 7 homens de boa reputação, de fé e cheios do Espírito Santo. Escoja entre ustedes hombres de buena reputación, de fe y llenos del Espíritu Santo. Nós vamos constituir sobre este importante serviço. Y nosotros vamos a colocar sobre este importante servicio. Eles falam que aquele serviço de cuidar das coisas práticas da igreja Ellos hablan que aquel servicio de cuidar de las cosas prácticas de la iglesia era importante. era importante. Por isso que quando surgem as necessidades na igreja, Por eso cuando surgen las necesidades de la iglesia, não temos que ignorar essa necessidade. no tenemos que ignorar las O necesidades. que temos que fazer é multiplicar os serviços ou os ministérios, Lo que tenemos que hacer es multiplicar los servicios o ministerios para que essas necessidades sejam atendidas. para que las necesidades sean atendidas. E eles falaram: e nós vamos nos dedicar à oração e ao ministério da palavra. Y ellos hablaron, nosotros nos vamos a dedicar a la oración y al ministerio de la palabra. Agora eu pergunto a vocês: quem escolheu esses 7 varões para cuidar das mesas? Ahora yo le pregunto a ustedes, ¿quiénes escogieron esos 7 varones para cuidar las mesas? Foi a comunidade dos discípulos. Fue la comunidad de los discípulos. Ou seja, no que diz respeito ao serviço prático da igreja, O sea, lo que dice en cuanto al servicio práctico de la iglesia, a consciência da igreja precisa ter paz para que alguns irmãos e irmãs façam isso. la conciencia de la iglesia necesita tener paz para que algunos hermanos hagan eso, Porque eles vão lidar com o dinheiro que os irmãos estão ofertando. porque ellos van a tener que administrar el dinero que se está ofrendando. E as coisas têm que ser administradas com sabedoria Y las cosas tienen que ser administradas con sabiduría por pessoas que têm um caráter provado. por personas que tienen un carácter aprobado. Elas vão saber como lidar com o dinheiro. Ellas saben
Ellas deben saber cómo cuidar las Elas, cosas del elas não dinero. têm problema com dívida e má fé. Ellos no tienen problemas con deudas y mal testimonio. Também não serão avarentas. También no deben ser personas E avarientas. nem vão gastar o dinheiro da igreja de qualquer Y maneira. tampoco van a gastarse el dinero de la Mas iglesia de elas têm cualquier manera. fé para que a obra de Deus avance. Mas ellos deben tener fe para que la obra de Dios avance. Porque serão necessários fazer vários arranjos na obra do Senhor. Porque va a ser necesario hacer varios arreglos en la obra Para de que a Dios. obra de Deus prossiga. Para que la obra de Dios prosiga. A comunidade dos discípulos se agradaram disso. La iglesia se agradó de la propuesta. Escolheram 7 varões. Se escogieron 7 varones. E eles impuseram as mãos sobre esses homens. Ellos impusieron las manos sobre estos E hombres. agora diz que quando esse arranjo foi feito, Y ahora se dice que cuando este arreglo fue hecho, no verso 6 do capítulo 7, en el verso 6 del capítulo 7, perdão, o verso 7 do capítulo 6, en el verso 7 del capítulo 6, diz que a palavra de Deus crescia, dice que la palabra de Dios crecía. se multiplicava muito o número dos discípulos. Se multiplicó mucho el número de los discípulos. Grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Aún los sacerdotes obedecían a la O fe. que nós estamos vendo aí ¿Qué estamos viendo nosotros? é que Pedro, Tiago, João e os outros apóstolos Es que Pedro, Santiago y Juan y los otros apóstoles estavam derramando muito vinho em todo lugar. estaban derramando el vino en muchos lugares. Mas o Senhor freou isso. Mas el Señor frenó eso. É necessário haver um novo odre, Es necesario ver un nuevo e orden que seja flexível, que sea flexible. porque está crescendo muito o número dos Porque discípulos. está creciendo mucho el número de Estão se discípulos. convertendo milhares de Se pessoas. están convirtiendo muchas E personas. está surgindo muitas necessidades. Está surgiendo muchas necesidades. Se não tiver um arranjo novo, Y si no hay arreglos nuevos, será como o odre velho. se van a volver un viejo, Vai romper. se va a romper. Mas se faz um arranjo novo, Mas se hacen arreglos nuevos, conforme a necessidade, conforme la necesidad, será como um vinho novo, um será odre como novo. un vino nuevo y un odre nuevo. E agora a obra de Deus vai poder avançar. Y ahora la obra de Dios va a poder avanzar. Oh, amados irmãos e irmãs, Oh, mis amados hermanos, quantas vezes a obra de Deus não avança entre nós? ¿cuántas veces la obra de Dios no avanza entre Porque nosotros? somos odres velhos. Porque nos volvimos odres Nos viejos. acostumamos com uma forma Nos acostumbramos con una forma. e aquilo é muito cômodo para nós. Y aquello se vuelve muy cómodo para nosotros. Mas será que o Espírito Santo está avançando entre nós? Mas será que el Espíritu Santo está avanzando entre Então nosotros? pode ser Entonces puede ser que nós estamos nos tornando um odre velho. que nos estemos volviendo un odre viejo. Mesmo que no começo a coisa tenha sido viva, Aunque en algún comienzo las cosas hayan sido vivas, tenha sido muito bom, hayan sido muy buenas, mas agora se tornou só um costume. mas ahora se volvieron solo costumbres. É necessário ser renovado a nossa mente Es necesario que nuestra mente sea renovada e possamos ver novos aspectos da palavra de Deus podamos ver nuevos aspectos de la palabra para de sermos Dios, renovados. para ser renovados. Porque se a gente tiver uma mente ultrapassada, Porque si nosotros tenemos una mente ultrapasada, corremos o risco corremos el de riesgo perseguir as coisas novas que Deus queira fazer. de perseguir las cosas nuevas que Dios quiere hacer. Sabe o que aconteceu com Saulo de Tarso? ¿Sabe qué sucedió con Saulo de Tarso? Ele diz para Timóteo Él dice para Timoteo que ele serviu a Deus desde quando ele era pequeno, que él sirvió a Dios desde que era niño, desde os seus antepassados. desde sus antepasados. E ele diz: o Senhor me achou justo e me colocou no ministério. Y él dice, el Señor me halló justo y fiel y me colocó en el ministerio. Mas quando que o Senhor achou Paulo justo e chamou ele para o ministério? Pero ¿cuándo fue que el Señor halló fiel a Pablo para involucrarlo en el ministerio? É quando, no seu zelo, Es cuando en su ser ele perseguia e matava os cristãos. él perseguía y mataba a los cristianos. Ele achava que estava agradando a Deus, Él pensaba que estaba agradando a mas Dios, era um odre velho, mas era un odre viejo, perseguindo o vinho novo e o odre novo. persiguiendo el vino nuevo y el odre nuevo. Então Deus teve que capturar Saulo, Entonces Dios tuvo que capturar a Pablo, mudar sua mente. cambiar su mente. Agora ele se tornou um odre novo. Ahora él se volvió un odre nuevo. Mas lembra o que aconteceu com Paulo? Mas recuerda lo que sucedió Ele con Pablo. passou a ser perseguido pelos cristãos judeus, inclusive. Él pasó a ser perseguido por los cristianos judíos. Não somente pelos escribas e fariseus. No solo por los escribas y fariseos. Não somente pela liderança da comunidade judaica. No solo por los líderes de la comunidad judía. Mas muitos irmãos que estavam em Jerusalém Mas algunos hermanos que estaban en Jerusalén combateram o ministério de Paulo. combatían el ministerio de Pablo. Quando você lê o livro de Atos, Cuando usted lee el libro de Hechos, mesmo a igreja em Jerusalém aún la iglesia en Jerusalén passava por uma crise muito grande, pasaba por una crisis muy grande. de quando o vinho estava avançando,
de cuando el vino estaba avanzando. Uma nova forma de odre surgia. Una nueva forma de odre surgió. Mas muitos cristãos que tinham influência do judaísmo Mas muchos cristianos que tenían influencia en el judaísmo não aceitavam isso no aceptaban e eso perseguiam os cristãos. y perseguían a los cristianos. Quando uma vez Paulo estava pregando o evangelho, depois que ele foi enviado, Después, una vez que Pablo estaba predicando el evangelio cuando fue enviado, ele fala: olha, o Senhor fará, bem profetizou o profeta, eis que farei uma obra tão grande entre vocês, él decía, bien dijo el profeta, he aquí yo hago una obra nueva entre ustedes, que se alguém falar, vocês não vão acreditar. que si alguien les habla, ustedes no van a creer. E por isso eu vou sacudir os pés e vou voltar para os gentios. Por eso yo voy a sacudir los pies y me voy a volver a los Ele gentiles. estava falando isso para o povo judeu. Él estaba hablando eso para el pueblo Eles judío. não acreditaram que Deus estava fazendo algo novo. Ellos no creyeron que Dios estaba haciendo algo nuevo. E tudo que Deus fazia, esse novo era conforme as Escrituras. Y todo lo que Dios hacía era conforme a las Era o escrituras. Espírito das Escrituras dando forma à obra de Deus. Era el espíritu de las escrituras dando forma a la obra de E Dios. Paulo foi perseguido pelos judeus. Pablo fue perseguido por los judíos. Agora, quando você vê a obra de Deus avançando, Ahora cuando usted ve la obra de Dios avanzando, chegamos um período que Pedro chegou até a casa de Simão Curtidor. llegamos a un periodo hasta que cuando llegó Pedro a la casa de Simón el curtidor. Nós temos uma lição muito bonita aí. Y nosotros tenemos una lección muy preciosa. Talvez hoje não conseguiremos entrar nos detalles. Tal vez hoy no vamos a conseguir entrar en los Vou detalles. tentar falar rapidamente antes de terminar o meu tempo. Voy a intentar hablar rápidamente antes de terminar mi tiempo. Cornélio era um centurião romano, Cornelio era el centurión romano. justo, que era temente a Deus e fazia esmolas. Era un hombre que temía a Dios y hacía limosnas. E um dia um anjo apareceu para ele e chamou ele. Y un ángel se le apareció y lo llamó. Ele falou: eis-me aqui, Senhor. Y él le dijo, heme aquí, Señor. Ele fala: envia pessoas a Jope. Él le dijo, envía unas personas a Jope. Manda chamar Simão Pedro, Manda a llamar a Simón Pedro, que está na casa de Simão Curtidor. que está en la casa de Simón el curtidor. Ele tem palavra de vida para falar para você. Él tiene palabras de vida para hablarte a ti. Enquanto isso, Simão Pedro, que era o apóstolo Pedro, En cuanto a eso, Simón Pedro, que era el apóstol Pedro, está na casa de Simão Curtidor, está en la casa de Simón el curtidor, lá em Jope. allá en Jope. E ele está ali jejuando Y él está allí ayunando e ele teve uma visão. y él tuvo una visión. Os céus se abriram. Los cielos se abrieron. E veio um lençol pendurado pelas quatro pontas, Vino un lienzo amarrado por las cuatro puntas, cheio de animais quadrúpedes, répteis e animais imundos. lleno de animales cuadrúpedos, reptiles, animales inmundos. E uma voz falou para ele: Y una voz le habló a él. Pedro, mata e come. Pedro, mata y come. Falou: não, Senhor, Y él le dijo, no, Señor, porque nunca comi coisa comum ou imunda. porque nunca comí cosa común o inmunda. E isso se repetiu por 3 vezes. Y eso se repitió 3 E o veces. Senhor fala: não tome por imundo aquilo que eu purifiquei. Y el Señor le dice, no tomes como inmundo algo que yo purifique. Só que agora o Senhor tem um problema. Solo que ahora Pedro tiene un problema. O Senhor tem um problema. El Señor tiene un problema. Porque ele deu as chaves do reino para Pedro. Porque el Señor le dio las llaves del reino a A Pedro. primeira vez que ele usou a chave foi pregando o evangelho em Atos 2. La primera vez que él usó las llaves fue predicando el Evangelio en Hechos 2. Cerca de 3.000 judeus creram no evangelho. Cerca de 3.000 judíos creyeron en el Evangelio. Mas ele não deu a chave a Pedro, ele deu as chaves no plural. Mas él no le dio la llave a Pedro, le dio las llaves en plural. Agora Pedro tem que usar a chave para pregar o evangelho para os gentios. Ahora Pedro tiene que usar las llaves para predicar el Evangelio a los gentiles. Aqueles animais representavam você e eu, todos os gentios. Aquellos animales representaban a usted y a mí, y a todos los gentiles. Na tipologia do Velho Testamento, o animal imundo eram os gentios. La tipología del Antiguo Testamento, el animal inmundo eran los gentiles. E Pedro fala: não, Senhor. Y Pedro le dice, no, Señor. Mas o anjo falou para Cornélio: manda chamar Simão, ele tem palavra de vida. Mas un ángel llamó a Simón diciéndole, manda a llamar a Simón, que él tiene, a Cornelio, diciéndole, manda a llamar a Simón Pedro, que él tiene palabras de vida. Pedro não quer ir, Y Pedro no quiere ir, porque a sua cabeça é institucionalizada. porque su cabeza es institucionalizada. Vocês estão percebendo? Ustedes están percibiendo. Era subjetiva. Era subjetiva. O que é uma mente subjetiva? ¿Qué es una mente subjetiva? É que aquela mente que acha que só é verdade Es aquella mente que piensa que solo es verdad aquilo que eu posso compreender e administrar. aquello que yo puedo comprender y administrar. Ou seja, só é verdade o que é verdade para mim. O
sea, solo es verdad lo que es verdad para mí. O que vai além do que eu estou experimentando Lo que va mucho más allá de lo que he experimentado não é verdade. Eu tenho que falar não. no es verdad, entonces yo tengo que decir que no. Então Pedro foi treinado desde o começo como um judeu. Entonces Pedro fue entrenado desde un comienzo como judío, Agora ele se tornou um odre velho. ahora se volvió un odre viejo. O Senhor tem que mudar essa história. Y el Señor tiene que cambiar esa historia. Então o Senhor fala, Pedro, tem uns homens aí te chamando. Entonces el Señor dice a Pedro, Pedro, hay unos hombres que te están buscando. Vai com eles sem perguntar coisa alguma. Ve con ellos sin preguntar cosa alguna. Ou seja, fica quieto. O sea, quédate quieto. Várias vezes o Senhor calou a Pedro. Varias veces el Señor cayó a Pedro. Agora lembre-se onde Pedro estava. Ahora recuerde dónde Pedro estaba. Na casa de Simão, o curtidor. En la casa de Simón el O curtidor. que era um curtidor? ¿Ustedes saben que era un curtidor? Era alguém que trabalhava com pele de animais, Era alguien que trabajaba con pieles de animales, fazendo odre e outros objetos de animais. haciendo odres y otros objetos de animales. Então Pedro está vendo Entonces Pedro está viendo aquele animal que foi matado, morreu. aquel animal que murió. Ou esse Simão curtidor vira esse animal pelo avesso, de dentro para fora. El Simón el curtidor gira el animal de adentro para afuera. Agora tem um bocado de carne que está fedendo, ele tem que tirar ele com a carne com a faca. Ahora él tiene que cortar los pedazos de carne que están en el cuero. Tem que lavar muito bem com a água. Tienen que lavar muy bien con el agua. Agora deixa no calor do fogo. Ahora dejarlo en el calor del fuego. E também tem que pegar a fumaça. Y también tiene que darle el humo. É como que o Senhor está falando para Pedro. Es como si el Señor estuviera hablando a Pedro. Você é esse odre. Usted es un odre, o ese odre. Eu tenho que virar você do lado do avesso. Yo tengo que voltearlo a usted. Do lado de fora você é muito bonito. Por fuera usted es muy bonito. A sua sombra está curando as pessoas. Su sombra está curando a las personas. Mas você ainda é um odre velho em vários aspectos. Mas usted todavía es un odre viejo en varios Tem coisa aspectos. que é do velho homem, é da carne, a faca da palavra tem que tirar. Hay cosas que son del viejo hombre y de su carne y la palabra tiene que cortar. Tem que ficar no calor do Espírito Santo, no fogo do Espírito. Usted tiene que quedar en el calor del fuego del Espíritu. Era o fogo que tornava a pele mais flexível. Era el fuego que volvía la piel más flexible. A fumaça tornava a pele mais madura. El humo volvía la piel madura. Você tem o Salmo 119, Usted tiene el Salmo 119, versículo 83. versículo 83. Talvez alguém poderia ler isso em voz alta, Tal vez alguien podría leer ese versículo en voz enquanto a alta, gente bebe um pouquinho de água. mientras yo tomo un poco de agua. Já estamos terminando. Ya estamos terminando. Ok? Quem pode ler? Sim. Estoy arrugado como un odre ahumado, pero no me olvidé de obedecer tus decretos. Você está vendo o salmista falando? Usted está viendo al salmista hablando. Ele está dizendo que ele está sentindo um odre que está ficando envelhecido. Él se está viendo como un odre que está quedando envejecido. Naquela época eles colocavam o odre, ele chegava a ficar escuro por causa da fumaça. En aquella época el odre se volvía oscuro cuando lo colocaban al humo. Esse salmista está falando de uma crise profunda de sofrimento. Ese salmista está hablando de una crisis profunda de sufrimiento. Não sabe por que tanto sofrimento, No sabe por qué tanto sufrimiento. mas o Senhor está tornando a vida dele mais flexível, Mas el Señor lo está llevando a ser un poco más flexible. porque ele tem uma obra muito maior para fazer com ele. Porque Él tiene una obra mucho mayor para hacer. Parece que ele foi abandonado, Parece que Él fue abandonado. porque os baduínos naquela época, ou os nômades, Porque los nómadas o beduinos de aquella quando época, eles pegavam um odre velho cuando ellos tomaban un odre que se viejo rompeu, que se rompía, então eles colocavam aquele odre para cobrir os buracos da sua cabana. entonces ellos tomaban esos odres para cubrir los huecos de sus tiendas. Aqueles odres não serviria mais para conter um vinho novo. Aquellos odres ya no iban a servir más para vino. É como se o salmista está falando, será que Deus ainda tem uma obra para fazer comigo? Es como si el salmista estuviera diciendo, ¿será que Dios todavía tiene una obra para hacer Ou eu conmigo? estou abandonado no vale do sofrimento? O yo estoy abandonado en el valle del Você sufrimiento. pode imaginar a crise desse homem? Usted puede imaginarse la crisis de este De alguma forma, todos nós somos odres. De alguna manera todos nosotros somos odres, Até se tornar um odre coletivo, que é o corpo de Cristo. hasta volvernos el odre colectivo que es el cuerpo de Então, Cristo. quando Pedro está ali, ele é esse odre que o Senhor está trabalhando.
Entonces cuando Pedro está ahí, él es ese odre que Dios está trabajando. Vá com quem está te chamando sem perguntar coisa alguma. Ve con quien te está llamando sin preguntar cosa alguna. Pedro não estava entendendo. Pedro no estaba entendiendo. Mas quando ele chegou na casa de Cornélio, Mas cuando llegó a la casa de Cornelio, porque ele obedeceu sem entender, porque él obedeció sin entender, porque ele deixou de seguir a visão, porque ele entendeu que a visão era estranha, porque él entendió que la visión era extraña, mas a voz era do Senhor. mas la voz era del Señor. Ele teve que aprender a deixar de seguir a si mesmo, Él aprendió a dejar de seguirse a sí mismo, mesmo quando não entende as coisas, aun cuando no entiende las cosas. mas tem que seguir a voz de Deus. Mas tiene que seguir la voz de Dios. Ou seja, temos que seguir a palavra de Deus, O sea, tenemos que seguir la palabra de mesmo que alguma coisa seja estranha para nós. aunque alguna cosa sea extraña para nosotros. Quando ele chega na casa de Cornélio, Cuando él llega a la casa de Cornelio, ele diz: vocês sabem que não é razoável um judeu entrar na casa de um gentio. usted sabe que no es razonable que yo entre en la casa de un gentil. Vocês são aqueles bichos imundos que eu não deveria nem saudar vocês. É isso que ele está falando. Ustedes saben que ustedes son esos animales inmundos y yo no debería ni siquiera hablar con ustedes. Pedro está sendo muito grosso, muito mal educado com eles. Pedro está siendo muy mal educado con ellos. Mas ele fala: mas Deus me mostrou para não considerar imundo que Deus purificou. Mas él dijo, pero Dios me mostró que no llame nada inmundo de lo que él purificó. Você imagina a crise de Pedro? Usted se imagina la crisis de Pedro. Desde pequeno ele não come animal imundo. Desde pequeño él no come animal inmundo. Agora o Senhor fala: mata e come. Ahora el Señor le dice mata y come. Irmãos, os judeus não se envolviam com gentios. Hermanos, los judíos no se envolvían con gentiles. Era como animais imundos. Eran como animales Agora inmundos. Pedro está ali onde não queria estar. Ahora Pedro está allí donde no quiere estar. E quando ele estava pregando, Y cuando estaba o predicando, Espírito Santo caiu sobre aqueles colegas de Cornélio com sua família. y el Espíritu Santo cayó sobre aquellos amigos de la familia de Cornelio. Pedro ficou perplexo Pedro quedó perplejo e perguntou: poderemos nós evitar a água do batismo a esses que, como nós, recebeu o dom do Espírito Santo? Pedro preguntó, ¿podemos nosotros evitar el agua del bautismo a aquellos que recibieron como nosotros el don del Espíritu Ou seja, Santo? se o vinho novo que chegou a eles também, O sea, si el vino nuevo llegó a ellos también. meu Deus, o Senhor está fazendo um novo odre Señor, Él está haciendo un nuevo odre. e está incluindo os gentios. Y incluyó a los gentiles. Nós não temos tempo para entrar nos detalhes. No tenemos tiempo para entrar en Mas detalles. se você for em 1 Reis 5 Mas si usted va a 1 de Reyes 5 e 2 Crônicas capítulo 2, y 2 de Crónicas 2, podemos ler pelo menos só o versículo 16 de 2 Crônica 2. podemos leer por lo menos solo el versículo 16 de 2 de Crónicas. Vamos ver uma tipologia que está se cumprindo nesse momento na casa de Cornélio Vamos a ver una tipología que se está cumpliendo en la casa de Cornelio. e em relação com Jope, onde Pedro estava. En relación a Job, donde Pedro estaba. Alguém achou e pode ler para nós? ¿Alguien lo encontró y lo puede leer para nosotros? Segunda Crónicas 2:16. Sim. Y nosotros cortaremos toda la madera que necesites del Líbano, te la traeremos en las bolsas por el mar hasta Jope y tú la harás llevar a Jerusalén. Ou seja, o rei de Tiro era que foi amigo de Davi, O sea, el rey de Tiro, que había sido amigo de David, fez um pacto com Salomão, hizo un pacto con Salomón, que ele iria colaborar com a construção da casa de Deus que Salomão estava fazendo. que él iría a colaborar con la casa de Dios que él estaba haciendo. E ia enviar madeira do Líbano, Iba a enviar madera del Líbano, viria pelo mar. vendría por el mar E para chegar até Jerusalém, y para llegar hasta a Jerusalén, madeira ia entrar por meio de Jope. la madera iba a entrar por Então Job. você teria a casa de Deus em Jerusalém, Entonces usted tendría la casa de Dios en com Jerusalén, muitos materiais de Jerusalém, con muchos materiales de Jerusalén, mas que viria também os materiais dos gentios. más que vendrían también materiales de los E isso era uma gentiles. tipologia do corpo de Cristo. Y esa es una tipología del cuerpo de Cristo. Chegaram as madeiras em Jerusalém quando Pedro pregou em Atos 2. Llegaron las maderas en Jerusalén cuando Pedro predicó en Hechos 2. Mas agora os gentios têm que ser incluídos no mistério do corpo de Cristo. Mas ahora los gentiles son incluidos en el ministerio del cuerpo de E Cristo. a chave está na mão de Pedro. Y la llave está en la mano de Pedro. Por isso Deus levou Pedro para Jope. Por eso Dios llevó a Pedro a Job. Por isso ele está na casa de um Simão curtidor. Por eso él está en la casa de Simón el curtidor. Era uma profissão detestável, Era una profesión detestable. porque o cheiro de pele de animal morto fedia, era horrível. Porque el olor de los animales muertos y de la piel hería. Mas Pedro tinha que ir ali, Mas Pedro tenía que ir a porque assim como a madeira para a casa que Salomão está edificando entrou por Jope,
Porque así como la madera de la casa que Salomón está edificando entró por Jope, o corpo de Cristo que está sendo edificado ali no período dos apóstolos, el cuerpo de Cristo está siendo edificado allí en el periodo os de los gentios tinham apóstoles. que ser salvos e adentrarem também. Los gentiles tendrían que ser salvos y entrar también. Será que ficou claro agora? ¿Será que quedó claro ahora? Isso é um novo odre. Es un nuevo. Agora eles não vão poder andar conforme a lei. Ya ellos no van a tener que andar conforme a la ley. Como agora vão conviver na mesma igreja, ¿Cómo ahora ellos van a convivir en la misma com iglesia? tanta prática, cultura, tantas coisas diferentes entre os gentios. Con tantas prácticas y cultura diferente entre los E gentiles. eles vão ter que andar juntos. Y ellos van a tener que caminar juntos. Então eles foram batizados, esses gentios, Entonces fueron bautizados. e surgiu a gentiles. igreja ali com judeus e gentios. Surgió la iglesia allí de judíos y gentiles. Agora você lembra o que aconteceu? Ahora usted recuerda lo que sucedió. Pedro volta para Jerusalém. Pedro vuelve a Jerusalén. Todo mundo já sabia o que aconteceu. Todo el mundo ya sabía lo que sucedió. Parecia que tinha um WhatsApp já naquela época. Parecía que había WhatsApp en esa E colocaram Pedro na parede. Y le cuestionaron a Pedro contra la Que pared. bonito que o Senhor fez, hein, seu Pedro? Qué bonito lo que el Señor hizo, ¿no? Você Pedro? entrou na casa de gentios e comeu com eles. Entró a la casa de los gentiles y comió con Agora ellos. você batizou esses homens impuros. Ahora usted bautizó a estos hombres O que impuros. você está fazendo? Pedro, ¿qué está usted Você haciendo? está contaminando tudo da obra de Deus. Se está contaminando la obra de Dios. Ah, e Pedro teve que demorar muito tempo Ay, Pedro tuvo que demorarse para contar tudo de novo. para contarles nuevamente. Não fui eu. No fui yo. Eu estava na casa de Simão Yo Curtidor. estaba en la casa de Simón Curtidor. Aí eu tive uma visão muito rara. Ahí yo tuve una visión rara. Deus mandou eu matar e comer. Dios me mandó matar y comer. Mandou ir para casa desse Cornélio de boca fechada. Me mandó ir a casa de Cornelio. Depois boca que cerrada. Pedro explicou tudo isso, Después de que Pedro explicó todo eso, eles entenderam que não foi Pedro. ellos entendieron que no había sido Pedro. Foi um vinho novo que avançou. Fue el vino nuevo que avanzó. E agora o odre novo estava tomando uma nova forma. Y ahora el odre nuevo estaba tomando una Então nueva eles forma. deram glórias a Deus, Entonces ellos dieron gloria a Dios. que os gentios, assim como eles, receberam também a palavra do Senhor. Que los gentiles, así como ellos recibieron la palabra de Dios. Claro, vai surgir uma perseguição aí, Claro, iba a surgir una persecución ahí pelos cristãos que vinham da circuncisão. por los de la circuncisión. Mas isso é um assunto para uma outra mensagem. Más es un asunto por otro mensaje. Porque agora nós vamos ver os novos dogmas, as novas doutrinas que vai surgir no livro de Atos. Porque ahora vamos a ver los nuevos dogmas y las doctrinas que surgieron en el libro de Hechos. Que inclusive tem a ver conosco, Que inclusive tiene que ver con com nosotros. todo o povo de Deus em todos os tempos. Y con todo el pueblo de Dios en todos los tiempos. Mas terminando, se pudermos acompanhar a palavra de Deus no Novo Testamento Más terminando, si podemos seguir la palabra de Dios en el Nuevo Testamento. e por ao longo de 2000 anos de história da igreja, A lo largo de 2000 años de historia de la iglesia, vamos perceber que é sempre vinho novo sendo derramado e um odre novo sendo formado. vamos a darnos cuenta que siempre vino nuevo está siendo derramado y odres nuevos siendo formados. Mas de forma estranha, aqueles cristãos mais velhos que às vezes têm uma mente que quer controlar a obra do Senhor. Más de forma extraña hay cristianos que se vuelven viejos y quieren controlar la obra de Dios. Tem dificuldade de que a obra de Deus avance de maneira diferente. Y tienen dificultad de que la obra de Dios avance de manera diferente. Se acostuma com as coisas que ficam mais acomodadas a eles. Se acostumbran a las cosas que quedan más cómodas para ellos. E porque às vezes os mais velhos têm a chave do reino de Deus ou da obra de Deus, Porque a veces los mayores que tienen la llave del reino de Dios, eles se tornam os maiores problemas para Deus. ellos se vuelven grandes problemas para Dios. E muitas vezes a obra de Deus não pode avançar. Muchas veces la obra de Dios no puede avanzar. Às vezes alguns obreiros têm que morrer A veces algunos obreros tienen que morir para que a obra de Deus entre numa nova fase. entre en una nueva, para que No, la no, obra de Dios entre en Nós una não, nueva fase. nós não entendemos muito bem essas coisas. A veces nosotros no entendemos muy bien Mas algunas se você cosas. ler a história da igreja, Mas si usted lee la historia de la iglesia, muitas vezes a obra de Deus para avançar muchas veces para la obra de Dios avanzar, teve que contar com uma geração mais nova. tiene que contar con una generación más nueva. Que o Senhor nos ajude para ser odre novo, Que el Señor nos ayude para hacer odres nuevos, tendo a palavra de Deus sempre renovada.
Tener siempre la palabra de Dios renovada. Claro, nunca jamais é uma palavra que vai além do que está escrito. Claro, nunca va a ser una palabra que va más allá de lo que ya está escrito. Não estamos falando de uma nova doutrina, uma nova revelação. No estamos hablando de nuevas doctrinas y nuevas revelaciones. Estamos falando da revelação da palavra pura de Deus, das Escrituras. Estamos hablando de la revelación pura de la palabra de Dios, Mas que ela possa produzir fruto para o nosso tempo, más que ella pueda producir fruto para nuestro tiempo, nos adaptando às necessidades do nosso tempo, adaptándonos a las necesidades de nuestro tiempo, para que Deus tenha pastores, homens da palavra com sabedoria, para que Dios tenga pastores y hombres con sabiduría, para poder nos guiar como povo de Deus, como um novo odre, para podernos guiar como pueblo de Dios un nuevo e a obra de Deus prosperar. y la obra de Dios prospera. Que o Senhor tenha misericórdia de nós Que el Señor tenga misericordia e de nos nosotros mostre quantas coisas o Senhor quer realmente atualizar entre nós. y nos muestre cuántas cosas realmente el Señor quiere renovar entre nosotros. Que Ele nos ajude. Que Él nos ayude.